Olá, começa agora mais uma edição do OCP Saúde e hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Nathalie Gerke, que é dentista. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Um prazer receber você aqui. E para a gente iniciar o nosso bate-papo, gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre você e sobre como a odontologia passou a fazer parte da sua vida. Então vamos lá desde o início. Desde pequenininha sempre foi o meu sonho ser dentista. Até a minha família sempre brinca com isso, porque desde os meus 7 anos botei na cabeça que eu vou ser dentista e não teve Cristo que tirou isso da minha cabeça. Eu finalizei a faculdade na Univale em 2019. Logo depois já engatei a especialização na parte de implante de prótese, que inclusive eu finalizo agora no mês que vem. Tô fazendo agora o meu consultório, tô inaugurando ele lá em Massaranduba. Faço toda a parte de clínica geral, de limpezas, de restauração, tratamento de canal a gente faz lá também, né? Todo um geral, assim. Doutora, e na sua opinião, qual que é a importância, então, das pessoas cuidarem da sua saúde bucal? É importante para a gente manter realmente uma saúde geral, né? Qualquer doença, qualquer bactéria ali, a gente pode acabar levando para todo o restante do corpo, né? Então, desde a limpeza até um procedimento mais avançado é importante, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho nada, eu tenho só uma limpezinha. Não é só uma limpezinha, né? É todo um processo de limpeza para a gente manter aquela saúde bucal adequada. E desde criança, então, o ideal é a gente já estar criando o hábito nas crianças de todo esse cuidado. Sim, desde o primeiro dentinho. Pois é, falando até nas crianças, você atende também crianças? Atendo, desde criancinha até o mais idoso. E qual seria, então, o primeiro momento da criança iniciar a sua jornada, né, do cuidado com a sua saúde bucal? Porque às vezes o pai e a mãe têm aquela consciência de que, é tudo dente de leite, pode esperar cair sozinho mesmo. Como que funciona? Até para os nossos ouvintes aprenderem um pouco mais sobre isso. O ideal é, desde o primeiro dentinho, já levar a criança para o dentista, seja para fazer uma orientação, seja para fazer uma avaliação, né? Ou até para a criança ir se adaptando ao consultório. Porque senão, normalmente levam quando já estão um pouco mais velhos, e aí tem aquele medo, tem o trauma, então aí acaba sendo um processo um pouco mais longo. Acaba tendo muito. Como funciona, doutora, essa parte dos medos, do choro, do medo do jaleco? O medo do jaleco branco é o mais comum, mas acontece bastante. E aí acaba sendo um processo bem mais longo, até que a criança pegue confiança, até que deixe mexer, até que deixe olhar, né? Uhum. E qual seria a sua recomendação, então, de uma certa frequência da gente estar indo até o consultório, mesmo que não tenha, né, nenhum problema, ou enfim, para fazer esse acompanhamento? O ideal é a cada 6 meses, né? Depende muito de cada paciente, de cada processo ali. Mas o ideal mesmo é a cada 6 meses, mesmo que seja para fazer uma limpeza, né? Uhum. Faz a limpeza, avalia, vê se não tem nada além disso. Porque uma cárie, ela pode surgir em menos de 6 meses. Então, é bem importante mesmo. Uhum. E você comentou, então, que está finalizando a sua especialização na área de próteses e implantes. Isso. Você poderia falar um pouco mais para nós o que envolve todo esse mundo dos implantes e das próteses? Vamos lá. Implantes, a gente tem diversos formatos, diversos tamanhos, né? Então, não é porque alguém perdeu os dentes muito cedo que vai ser impossível de colocar algum implante. Ou, eu perdi muito cedo, alguém me falou que quando perdem os dentes cedo, murcha osso, não consigo mais. Não é bem assim, né? A gente tem, cada organismo tem uma reabsorção diferente. Então, por mais que a pessoa perdeu os dentes muito cedo, ela ainda assim pode ter osso para fazer a instalação desse implante. Então, não necessariamente ela precisa partir para um enxerto, né? Então, a gente pode repor desde um dentinho até todos eles com a parte de implante e de prótese totalmente fixa, né?
Uhum. Então, quando a pessoa, por algum motivo, teve a perca dentária, é possível, então, ela repor este dente através de um implante ou de uma prótese. Isso. Qual que é a diferença? O implante, ele vai ter uma prótese parafusada. Então, ela vai estar ali totalmente fixa, realmente imitando o teu dentinho natural, tá? Só a prótese, sem o implante, ela é móvel. As famosas pererecas, as dentaduras, né? Então, essa é a parte da prótese. Então, a gente tem as duas opções ali, né? Uhum. Doutora, e existe algum dano se esse paciente, por exemplo, ficar muito tempo sem a presença desse dente? O que que pode acontecer? Existe. Principalmente se for um dentinho só. Porque se for um dentinho mais da parte de trás, a tendência é o dente de trás deitar. E acabar deixando um espaço minúsculo ali, o que às vezes impossibilita a instalação do implante e da prótese. Uhum. Então, o ideal é extrair o dentinho, ou caiu, perdi, quebrei ali, enfim, o quanto antes conseguir reabilitar, nem que seja com uma prótese móvel, para a gente não perder esse espaço que já tem ali, né? E eu escuto muito falar sobre a tal da mordida, né? Ai, a minha Uhum. mordida tá com um problema, tá cruzada, tá errada, enfim. Essa questão desse espaço do dente faltando também tem alguma influência nisso? Tem. Principalmente se for um dente de baixo faltante. Porque a tendência é o dente de cima aos pouquinhos ir descendo. Porque ele vai tentar fechar o espaço que tá lá sobrando. Então, manter esse espaço ali sem dente faz com que automaticamente você acaba perdendo o de cima também. E essa questão da mordida com problema pode acarretar em outros problemas de saúde no paciente? Pode acarretar num bruxismo. A mordida errada pode causar fratura de dentes, inclusive, né? Então, o ideal é a gente sempre manter ela o mais alinhado possível. E na consulta, então, mesmo essa consulta preventiva, de um paciente, por exemplo, que tem uma dentição ok, vamos dizer assim, é possível investigar essa questão. Sim, toda ela. Desde a mordida, a limpeza, o bruxismo, fratura, tudo a gente consegue nessa avaliação de limpeza, né? Enfim, o primeiro contato ali. Porque às vezes o paciente acaba desenvolvendo, sei lá, uma dor de cabeça ou uma tensão mais na região de pescoço, e aí. Pode ser ou pela mordida errada ou pelo bruxismo também. E você também trabalha, então, com essas patologias de Isso. bruxismo, o que que é o bruxismo? É o Ele ranger é os o dentes? ranger, ele pode ser o ranger ou o apertamento dos dentes. Normalmente acontece durante a noite, mas pode acontecer durante o dia também. Às vezes acontece de vir alguém, ó, eu percebo que eu tô ali o tempo inteiro apertando os dentes. E tudo vem de emocional, de psicológico, né? A gente não tem como dizer, uma plaquinha de bruxismo vai te tratar o bruxismo, porque ela vai estar lá para ajudar nas consequências. Mas o tratamento mesmo do bruxismo seria o emocional. E às vezes chega a dar todas as vezes desgaste no dente ou às vezes nem Não, dá? às vezes não dá. Às vezes é a dor na articulação que a gente tem aqui, dor na musculatura, né? Então tem diversos sintomas. Pode acontecer uma retração gengival pelo bruxismo, que é quando a gengiva sobe um pouquinho ou dá um vãozinho entre a tua gengiva e o dente, né? Isso também são sinais de bruxismo. E doutora, de uma forma geral, né? A gente sabe então que o ideal seria a gente consultar a cada 6 meses. Mas até para nossa audiência ter um pouco mais de informação, quais são os sinais então que a gente precisa estar atentos em relação à nossa boca, dentes, gengiva, né? E tudo, para que a gente perceba que tem alguma alteração? Cor, principalmente, aquelas manchinhas entre os dentes, ou se você sentir como se tivesse umas pedrinhas atrás dos dentes, que são o tártaro também, né? Que é o tártaro também.
Buraquinhos, gostinho ruim, o hálito com um pouquinho de odor. Então, são tudo pequenos sintomas que é indicado fazer uma consulta. E hoje, quais são as principais queixas, doutora, em consultório, assim? Hoje, o que eu mais vejo é a falta de dentes. Então, procuram bastante por implante, por prótese. Né? Que antigamente, qualquer dorzinha, arrancava um dente, qualquer coisinha era tchau, né? Hoje em dia, não. A gente vai muito pela prevenção e por manter ele lá o máximo de tempo possível. Então, acaba vindo muito pela falta de dente e bastante problema de bruxismo também. E como que funciona o processo, então, do implante? A gente faz a instalação do implante em sessão única. A gente precisa de 3 meses de cicatrização, porque o osso ele precisa cicatrizar ali ao redor do implante, né? Então, a gente tem esses 3 meses de cicatrização. O paciente não fica sem dente nesses 3 meses, ele fica com um provisório ali. E logo após isso, a gente já parte para a prótese definitiva. Tanto se ela for uma prótese inteira ou unitária. E esse pós, então, cirúrgico, é uma cirurgia? Pode ser considerado? É uma cirurgia. É considerado uma cirurgia. Muitos perguntam, não vou fazer porque dói. Mas o processo de cicatrização, o cirúrgico, é totalmente indolor. E quais são os principais cuidados, então, que o paciente precisa ter nesse pós-implante? Alimentação mais líquida, pastosa, por 2 a 3 dias. Aplicação de bastante gelo, porque pode criar um edema, né? Conforme se sentir confortável, ele pode começar a se alimentar normal. Mas a higienização também tem que ser bem feitinha. Então, a princípio, é um processo tranquilo, bem tranquilo. como se fosse uma extração, um pós de um tratamento de canal, por exemplo. Às vezes até eu brinco com os pacientes que um implante é mais tranquilo que uma extração de um siso. Que é bem mais tranquilo, o pós-operatório principalmente. E aí precisa ser feito avaliação inicial, pré-exames? A gente faz a avaliação inicial, peço exame de panorâmica, tomografia completa e exame de sangue também, que eu preciso ver se está tudo em ordem ou se a gente precisa repor alguma coisa ali antes, né? Tem a medicação pré-operatória e a medicação que o paciente toma depois da cirurgia daí. E tudo realizado em consultório? Tudo realizado em consultório. Maravilha. E aí, depois que ele tá com esse implante, vida que segue. Vida normal. Como se não tivesse nada ali. E quais são os benefícios que os pacientes trazem, então? Mastigação, principalmente. Estética, muita estética. A função, né? De ter um dente ali novamente, de conseguir mastigar coisa dura novamente, alimentos um pouquinho mais duros, né? Até às vezes mascar uns chicletes, que às vezes com uma prótese móvel não é possível, né? Então, o implante, ele dá uma liberdade maior para o paciente. E, doutora, acredito que tenham muitas histórias já que passaram aí na tua carreira profissional, mas você gostaria de compartilhar conosco algum caso, alguma situação, assim, que tenha feito diferença e que você gostaria de trazer ao nosso conhecimento? É do meu avô, mas tem sim. O meu avô, ele sempre fez acompanhamento, então desde que eu iniciei a faculdade, ele sempre veio comigo, tanto na faculdade, na especialização, a todo momento. Até que eu consegui fazer ele fazer o protocolo, que é a parte fixa em cima e embaixo de todos os dentes. Porque ele sempre teve muito medo. Muito, 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 muito. Então, a gente acabou fazendo uma sessão a parte de baixo e uma sessão a parte de cima. E hoje ele diz que ele não se arrepende nem um pouco, que se ele soubesse como seria, ele teria feito muito mais cedo. Porque é bem como você falou, assim, antigamente era mais fácil arrancar o dente, porque depois fazia o uso das dentaduras famosas. Exatamente. E isso continua ainda? Essas pessoas têm procurado, assim como seu avô, esse tratamento? Ou ainda tem muito receio, medo? Muita gente ainda tem receio do implante. Ainda acha que um implante pode ser um bicho de 7 cabeças. Mas, normalmente, depois que faz a primeira, eles percebem que é tranquilo, assim, que dá para confiar.
E em relação à questão estética, que pegaria mais a parte frontal, por exemplo, da boca, as pessoas têm medo, assim, de mudar um pouco o Tem, sorriso? tem bastante. É o maior receio, assim, deles é principalmente fisionomia, né? Porque querendo ou não, o formato de um dente já pode mudar bastante a tua fisionomia. Uhum. Então é o que mais dá receio, assim. E como que você trabalha nesse sentido? Normalmente a gente faz várias provas, né? A gente escolhe o formato, o tamanho, o que ficaria ideal para o paciente e ele ajuda na escolha de cor, para não ficar nem muito branco, nem muito amarelo, para ficar o ideal ali para ele. E aí, então, a gente faz essas provas, se ele aprovar, perfeito. Se ele não aprovar, a gente troca os dentes, refaz até ficar 100%. Uhum. E como que você vê, doutora, a questão dos avanços da tecnologia na sua profissão? Maravilhoso. Hoje a gente tem um scanner intraoral que ajuda muito na nossa profissão, que acaba deixando de lado aquela massinha de moldagem que normalmente as pessoas não gostam nem um pouquinho, né? O escaneamento a gente já consegue escanear toda a arcada sem nenhum tipo de contratempo, digamos assim, né? Que a massinha ela acaba dando um pouco de ânsia, ela acaba causando um certo desconforto ali. E essa parte mais tecnológica acaba ajudando a gente bastante e com bastante fidelidade. Uhum. Que esses seriam os exames pré, no caso, para fazer molde e tudo. Também, ele pode ser usado tanto no pré quanto no pós para iniciar as próteses daí. Uhum. E isso o paciente consegue fazer tudo já no seu consultório ou precisa ir até um outro local que faz esse processo? Essa parte do escaneamento eu ainda não tenho no consultório, Uhum. mas em breve pretendemos ter. Aham. Que aí já fica prático, já faz tudo num lugar só. Exatamente, já fica tudo ali no mesmo ambiente, né? Fica Uhum. sem aquele vai e vem de um local para o outro. Uhum. Então, para aqueles pacientes que estão nos ouvindo, que estão passando por essa situação de ter talvez um ou mais dentes hoje, por qualquer motivo, né, faltando, o que que você diria para eles em relação a dar esse passo, né, se Uhum. priorizar e cuidar dessa boca? Que pode ir sem medo, que não vai se arrepender. É um custo-benefício excelente, devolve a autoestima, devolve a mastigação, devolve a vida, basicamente. Uhum. E tem hoje ainda muitas pessoas que acabam se negando a fazer o tratamento porque acham que é muito caro, que tem um custo muito Tem, elevado? tem bastante. E acaba tendo um custo maior, porém acaba sendo para o resto da vida, né? Uhum. E é Então, possível a pessoa assim, se planejar de alguma forma? Quais são os diferenciais da tua clínica, então, para que a pessoa possa se planejar para isso? É um sonho, na é um verdade, né? sonho, é. A gente consegue fazer pagamento por boleto, a gente consegue fazer cartão de crédito, até o financiamento mesmo, Uhum. né? Então a gente consegue estender esse pagamento bem tranquilo para conseguir realmente transformar a vida de todo mundo. Uhum. E para as pessoas que estão nos ouvindo também, para não chegar nesse ponto, né? Porque às vezes a gente acaba perdendo o dente por um acidente, sei lá, Uhum, um um trauma. trauma, né? Enfim, mas pode ter outros motivos também. Pode. A, na verdade, ela inicia pela cárie, né? A cárie, ela passa por um tratamento de canal, que pode passar por um pino e uma coroa, que futuramente pode passar a extração desse dente e chegar ao implante. Então, por isso até a importância de ir a cada 6 meses. A gente faz a limpeza, higieniza tudo, vê como tá todos os dentinhos ali, para não chegar a esse ponto, né? Uhum. E aí, na consulta, você decide, então, se vocês vão escolher um procedimento de prótese ou de implante? Isso, exatamente. Uhum. Conforme o que o paciente precisaria e conforme as condições dele também. Ah, tá. Mas os benefícios são os mesmos, ou existe diferença? Existe diferença, né? Como eu já tinha comentado, os implantes eles são totalmente fixos. Então, se for um elemento só, tu consegue passar o fio dental normal, como se fosse um dentinho, né? A higienização normal, escova de dente, flúor, né?
E a parte da prótese, como normalmente ela é móvel, não tem essa liberdade de passar o fio dental, ela pode soltar, às vezes no falar, no mastigar, alguma coisa mais pegajosa, né? Então tem esse diferencial ali Uhum. E acaba tendo um outro processo de higienização. também. Uhum. Mas já evoluiu muito, assim, das famosas dentaduras para essas próteses atuais. Acredito que a tecnologia também tenha Ajuda. auxiliado nisso. Auxiliou, sim, ajudou bastante. Questão de material, né? De todo o processo ali da prótese, né? Uhum, Mas ainda assim a gente tem uma diferença ali bem grande entre uma e outra. uhum. De praticidade De também. praticidade também. Doutora, e em relação a problemas, né? Uma curiosidade, a questão do implante, ele pode vir a gerar algum problema para o paciente? Alguma rejeição, enfim? Dificilmente. Dificilmente. O implante ele é feito de titânio. Então, o titânio ele é totalmente aceito pelo nosso organismo. Então, não vai ter aquele, o meu organismo não aceitou, rejeitou o implante, né? Claro, não é 100%. Sempre tem o 1% ali que pode acontecer, né? Mas é muito difícil. Uhum. E aí, sem nenhum desconforto, nada. Nada. Muito bom. Doutora, e gostaria de aproveitar então para saber se você gostaria de gravar uma mensagem para os seus pacientes. Então tá, vamos lá. Quero agradecer a todos os pacientes, principalmente de Massaranduba. Chamar vocês para conhecerem o meu consultório também, que fica ali no centro. E em breve vamos ter uma super inauguração. Ah, e conta mais para a gente sobre o novo consultório. A gente quer saber sobre os tratamentos, aonde que vai ser. O consultório ele fica do ladinho do supermercado Unibox, lá no centro de Massaranduba. A gente tem todos os tipos de tratamento, desde a limpeza, o clínico geral, né? A tratamento de canal, prótese, implante, questão de aparelhos também. Então, a gente vai englobar tudo ali, E atende toda a família. toda a família, desde o bebezinho até o idoso. E até para a gente dar mais uma aprofundada na questão dos bebês, existe a questão da pré-consulta com a mamãe também, enquanto Sim, gestante? é importante também, até porque muitas mães acabam tendo a gengivite gestacional, que é quando a gengiva acaba inflamando por conta de hormônios, né, da gestação ali, então ela acaba inflamando mais do que o normal. Então é um acompanhamento constante ali também. E tem uma questão também, até por parte das gestantes, de um pouco de receio de ir Tem, ao dentista durante a gravidez, né? tem bastante. Tem medo da anestesia, de causar algo para o bebê, né? A gente tem um período ali da gestação que a gente pode sim intervir, né? Uhum, Tudo vai depender também do risco de cada gestante, né? uhum. O ideal é consultar, pelo menos né, em alguma emergência, Isso, alguma situação, para tomar então a decisão mais apropriada. exatamente. Muito bom. Doutora, e para as pessoas que estão nos ouvindo, então, gostaria que você reforçasse com eles os cuidados básicos que todo mundo já sabe, mas não custa lembrar, né? O quanto são importantes para a gente manter uma boa saúde bucal. Então vamos do início, né? É uma escova dental de cerdas macias, cabeça pequena, escovação mais leve possível para a gente evitar qualquer tipo de abrasão nos dentes, né? Qualquer creme dental, menos com carvão ativado, Por quê, doutora? porque o Explica pra carvão gente. ele acaba causando uma sensibilidade muito maior nos dentes, porque ele vai desgastando a parte de esmalte dental, causando uma falsa sensação de dentes mais brancos. Olha só, para mim foi novidade essa. E aí acaba causando uma sensibilidade muito maior, Uhum. né? Acontece de paciente vir, eu tô com sensibilidade, mas eu não sei do quê. Aí eu pergunto, que pasta você usa? Eles, pasta de carvão. Eu falei, não, troca, pelo amor de Deus. Então, evitar a pasta de carvão ativado. Fio dental pelo menos uma vez ao dia. E escovação 3 vezes ao dia após as refeições. Uhum. E a questão do flúor, doutora? Quando utilizar, quando não utilizar? É necessário?
O flúor pode ser utilizado, sim, uma vez ao dia ali, bem tranquilo. E qual que é a ação, assim? É para limpeza também? Para limpeza também, né? Ele ajuda a repor ali o flúor do nosso dente, né? Apesar de que a nossa água também já tem flúor, né? A água dos nossos municípios aqui próximos, todos eles têm flúor. Então, é mais um complemento. E fora essa questão do carvão ativado, doutora, que agora eu fiquei animada para saber das curiosidades. Tem algo a mais que você gostaria de comentar, que talvez as pessoas às vezes acabam hoje usando ou acreditando que é o benefício e na real estão plantando novos problemas? Vamos lá. Vi esses dias recentemente na internet sobre o bicarbonato, que também tinha gente misturando o bicarbonato com a pasta, o que causa basicamente o mesmo efeito do carvão ativado, né? Procurando uma solução mais barata para clarear os Exatamente. dentes. Exatamente. E na sua clínica vocês trabalham com clareamento também? Trabalhamos também, tanto o caseiro quanto o clareamento de consultório, né? E como que funcionam, então, esses processos? O clareamento caseiro, o paciente vai com aquela moldeirinha para casa e ele utiliza todas as noites, né? Até finalizar a quantidade de bisnagas. E o clareamento de consultório são 3 sessões que o paciente fica lá comigo, supervisionando, e ele fica com o clareamento ali posto em cima do dente até o tempo ideal ali para a gente poder remover. Em consultório acaba sendo um pouco mais rápido o resultado? Em tempo, leva basicamente a mesma coisa, né? Seria uma sessão por semana, então dariam 3 semanas. O clareamento caseiro também são 3 seringas, então vai basicamente uma seringa por semana ali também. A única diferença é que o caseiro tu faz todos os dias e o de consultório é uma vez na semana. Tá ótimo. Doutora, muito obrigada pelas suas informações. Trouxe muitos novos conhecimentos aqui para nós, principalmente em relação à questão dos implantes e das próteses, né? Acho que desmistificar um pouco isso, tirar um pouco esse medo, né, das pessoas. Muito obrigada. Obrigada pelo convite também. Foi um prazer estar aqui com vocês. E agradecemos a nossa audiência também e fiquem conosco até o próximo episódio do OCP Saúde.